Olá, torcedores são paulinos. Sejam bem-vindos ao canal Nação São Paulo. Se inscrevam para nos apoiar e para não perder nenhuma atualização do São Paulo, o maior clube do Brasil. Se inscreveu? Então agora sim, vamos à notícia. Hoje a gente vai mostrar os 10 mais lances. Então, o nosso Fred 10 mais, nós vamos mostrar momentos épicos da última década dos clubes paulistas no Brasileirão. Então, se liga aí. O Corinthians entrava em campo já campeão com time reserva para jogar contra o São Paulo lá em Itaquera. Sim, nem tinha obrigação de ganhar, mas moleque, o Corinthians meteu um 6-1 fora o baile. Olha isso, era pra ser a festa da taça, mas acabou virando baile Itaquera. Itaquera vai virar baile. No ano seguinte foi a vez do Palmeiras. O Verdão tava 22 anos sem um título brasileiro. 22 anos, velho. Mas saiu da fila com o brilho deste pequenino jovem aí. Gabriel Jesus empata o jogo. Há 8 anos atrás, o São Paulo tava desesperado. Tava lá na zona de rebaixamento e tava tomando um 3-1 do Botafogo. Mas ele voltou da China para salvar o tricolor. Gol do Profeta! Sim, o Profeta comandou uma virada absurda logo no seu primeiro jogo de volta, 4-3. E no pós-jogo ele ainda lançou essa. Eu não falo palavrão porque eu sou um profeta, mas aqui é São Paulo. Em 2018, o Palmeiras precisava ganhar do Vasco para garantir o título. Jogo difícil, São Januário, torcida agoniada na arquibancada. Até então que surge ele, o Deivinho imponente no gramado em que a luta o aguarda. Vai lá e faz o gol do título, inclusive o primeiro dele com essa camisa. Pra festa da torcida palestrina e do Felipão. Esse foi o primeiro título do nosso querido professor Scolari depois de tomar um 7-1. Há 6 anos, lá em 2019, o Santos fez a sua melhor campanha da última década. O técnico era o Sampaoli e ele levou o Peixão ao vice do Brasileirão, mano. E foi com direito a um 4-0 em cima do Flamengo na Vila Belmiro, mano. O Gabigol viu tanto nesse dia que ele até tentou dar uma provocada na torcida ali com a tatuagem da Liberta, mas não teve jeito. Faixa carimbada, moleque, porque o Flamengo foi campeão, mas o Peixão amassou ali e foi vice. Vou te falar que 2020 não foi um grande ano assim pros paulistas no Brasileirão não, hein? O campeonato acabou ficando marcado por uma das broncas mais emblemáticas de um técnico em campo. Sim, em plena pandemia, estádio vazio, São Paulo chegou a abrir 7 pontos na liderança, mas aí começou a desabar, cair na tabela. Aí nesse jogo contra o Braga, ficou claro que realmente o clima não estava muito bom e que ia azedar o título. Por falar em Braga, bora falar do Braga também. Porque nesse ano de 2021 ele tava incomodando demais, velho. Nesse jogo contra o Inter, se ganhasse, ia pra Libertadores pela primeira vez na história. O Arthur nesse ano tava jogando demais e nos acréscimos foi lá e meteu esse golaço. Em 2022, Abel Ferreira já tinha 2 Libertadores, Copa do Brasil, Recopa Paulistão, mas nada de levantar um brasileiro pelo Palmeiras. Tinha até gente falando que se pá, ele não sabia jogar pontos corridos. O Abel deixava claro que era um desejo muito grande que ele tinha e ele conseguiu 3 anos atrás e com 3 rodadas de antecedência. Em 2023 não tinha como o destaque não ser o grande jogo, um dos maiores da história do Campeonato Brasileiro, o famoso 4-3 no estádio Newton Santos, uma virada absurda do Palmeiras. O Botafogo tava ganhando de 3-0, dando piscadinha, fazendo cera e tudo mais, mas foi lá e conseguiu uma virada épica de 4-3, disparou na frente e no final foi campeão brasileiro. E pra terminar, no ano passado, o que poderia ser um desastre, uma tragédia em Itaquera, foi o início de um ataque que talvez começasse a fazer história no Coringão. Do nada, o Corinthians montou o melhor trio de ataque do Brasil. Memphis, Garro e Yuri Alberto participaram de 91% dos gols do time em 2024 e comandaram o Corinthians na maior sequência de vitórias da história do brasileiro. E agora em 2025, hein? Quem será o paulista que mais vai se destacar nesse Brasileirão, hein? Braço direito do Casares, etc. Que está, assim, mergulhado na questão lá do FIDIC, das travas econômicas, do ano do São Paulo diferente. E, na verdade, eu saí de lá... como eu posso dizer para vocês? Eu saí de lá não mais preocupado, porque acho que quando você consegue informar mais claramente, você entende mais as coisas que estão acontecendo.
E o São Paulo não explica as coisas, né? O Casares tem uma dificuldade grande de explicar ou de dar aquelas, entre aspas, más notícias. É uma característica do Casares. Tanto que foi o Márcio a falar com a gente. Acho que o Casares não falaria com a gente naqueles termos. O que faltou na conversa com o Márcio é que ele não pôde explicar, nas palavras dele, esse é um assunto que só o presidente está tratando e ainda está no aspecto embrionário. A parceria do Grego com a base, que é a coisa mais nebulosa, importante, delicada desse segundo mandato Casares. Agora, a questão do FIDIC, do ano difícil que o São Paulo vai ter, ele explicou tintim por tintim. E o Tirone, uma hora, fez uma pergunta que era assim: quando, na projeção do São Paulo, o São Paulo voltará a beber água limpa, aquela coisa, que as dívidas vão sumindo e que o São Paulo terá de volta poder aquisitivo para, por exemplo, fazer uma janela de contratações, contratar alguém sem estar livre no mercado. Não esse movimento de saem 18, entram 4, reduz a folha de pagamento em mais de 1,5 milhão, né? E para entrar um tem que sair outro. Exemplo, o Eric saiu, o Liseiro vai sair daqui a 2 meses que acaba o contrato, é ali que vai entrar o contrato do Cedric, que será renovado automaticamente. É assim hoje. É a tabela do Excel. O Cedric vai entrar, é isso? Renovação de contrato 1 ano e meio, tal, não sei o que lá. Beleza. Da onde vocês vão tirar? É do Liseiro e do Eric. É assim que é o São Paulo hoje, velho. Nenhum clube de futebol tá funcionando assim no Brasil. O São Paulo tá flamengando para valer, numa época que ninguém tá flamengando e que a concorrência é muito forte. Por isso que eu tô preocupado com o Luca. O Luca tá roendo ali a unha. Eu tô apavorado com esse ano, gente. Eu te juro. Também tô. Porque é muita competição importante. O São Paulo, eu concordo nesse argumento com o Luca bastante. O time titular do São Paulo é muito bom, mas tem uma média de idade avançada. E qualquer lesão, você olha para o banco, a defasagem é muito grande, inclusive de idade. O São Paulo está começando a temporada para valer sem 2 titulares, Pablo e Lucas, certo? Sim. Pelo menos sem esses 2. Então, eu vou repetir para vocês, eu estou apavorado. O que significa que eu vou me envolver mais ainda, né? E acho que o torcedor do São Paulo tem que entender que esse ano talvez seja o ano mais difícil da história do São Paulo. Porque na época de construção do Morumbi tinha uma coisa clara: não vamos investir no time de futebol porque a gente está levantando um estádio. Agora o estádio está lá, o centro de treinamento, os 2 estão lá, só que o São Paulo não pode investir. E tá todo mundo investindo. Eu entrevistei nessa mesma semana o presidente do Ceará, campeão cearense em cima do Fortaleza do Vojvoda. Quantos jogadores o Ceará contratou para essa temporada? 18. E vai contratar mais 2 na janela. Então, quando o São Paulo cede 2 para o Vitória, ele está reforçando um adversário que pode lutar contra o rebaixamento. Quando ele cede 2 para o Bahia, ele pode reforçar um adversário que está lutando pela Libertadores. Cara, esse ano vai ser dificílimo. Eu só digo para vocês. Então, o jogo de sábado é um daqueles jogos assim, primeiro jogo do Campeonato, o São Paulo tem que ganhar esse jogo de qualquer forma. Porque até ter outro jogo desse tipo em casa, e o Renan acabou de dar mais elementos de como será a casa do São Paulo nessa temporada, que é outra questão. Já teve Brasília no Paulista, que causou o que causou, né? Porque se o torcedor não entender tudo isso, ele vai achar, só que o técnico está escalando mal, que a base não sei o que lá, que o Luciano não sei o que lá. Cara, tá todo mundo trabalhando no limite, né? E até o estádio, o lugar onde o São Paulo é mais forte e super forte, o Renan trouxe frescas informações, vai ser um problema pro início da temporada para valer, né? Então, assim, eu vejo, assim, nas conversas, nos chats, um descolamento da realidade muito grande do torcedor do São Paulo com o que o São Paulo está vivendo esse ano, por falta de comunicação da direção do São Paulo. Perfeito, Arnaldo. Você chegou num ponto que eu queria tocar. Você falou que você vai estar mais envolvido ainda esse ano por causa que o clube precisa.
Pô, só que é difícil você cobrar o envolvimento no torcedor quando não se tem transparência. Perfeito. Nessa mesma entrevista, o Tirone fala assim pro superintendente. Eu vi muito de perto a reviravolta do Flamengo, em que o Flamengo quitava uma dívida com o BOP e que mostrava lá, ó, quitamos a dívida com o BOP. Pô, quitamos a dívida com o Arnaldo, quitamos a dívida com o Renan. Pô, daí o torcedor entende que, pô, os caras estão envolvidos num negócio sério. Isso tá sendo um negócio sério. Então, isso traz o torcedor para próximo de você. E é isso que o São Paulo não tem há algum tempo, Arnaldo. Essa transparência com o torcedor, essa troca com o torcedor. Gente, nós não vamos contratar. A gente precisa de vocês. Nós vamos baixar o preço do ingresso, vamos baixar o preço do sócio torcedor, só que eu preciso de 60 mil todo dia no Morumbi. Tamo junto? Tamo junto. Mostra lá, bota a cara. Agora não é feito isso, Arnaldo. É feito uma parceria com o Grego que ninguém fala que tipo de parceria que é. Você falou que é com a base. Eu já ouvi falar que uma parte é com a base, vai vir dinheiro para contratação de jogador também, pro time profissional também, para outro para pagar dívida também. Então, não tem uma transparência. A gente fica aqui trocando figurinha, jogando no ar, esperando. Você tem envolvimento, eu também tenho. Sábado é meu aniversário e eu vou estar lá no Morumbi. Aí sim, aí isso é um bom sinal, hein? Também tem o meu envolvimento, o BOP tem milhões, mas muita gente fica desconfiada e com razão. Eu vou meter meu dinheiro nisso? Entendeu? É isso. Você tocou no ponto perfeito. A transparência. O olho no olho com o torcedor de São Paulo, que há alguns anos está colocando 40 mil todo dia lá, todo jogo lá, não. O torcedor merece. Exato. Foi o que eu falei, Luca, lá com o Márcio depois da entrevista. Eu falei, olha, por mais que um tema ficou ainda completamente nebuloso, que é a parceria, os demais, acho que dívida. Perto de 1 bilhão, sim, chegou a 900 milhões. Isso já tinha sido constatado quando? Desde o meio do ano passado. Por isso a janela Jamal Lewis Santilongo. Eu falei, se você tivesse dado ou tivesse tido a permissão para dar uma entrevista ou dar entrevistas a cada bimestre, trimestre, colocando o que está sendo feito e o que está sendo... O torcedor entende, o torcedor de São Paulo, ele abraça. Agora, tá todo mundo no escuro. Talvez tenha a primeira vez que o São Paulo fala com um pouco mais de clareza sobre essa situação, né? E acho que, de novo, né, Luca, é um perfil que o Casares não tem. O de falar, de dar as notícias claras, de dar as más notícias, né? Eu não sei se você concorda. Eu concordo, eu acho que o Casares ele evita se colocar numa posição em que ele vai ficar vulnerável, em que ele vai ter que dar respostas, né? O Casares é um cara super ativo nas redes sociais, mas quando ele precisa vir a público para prestar esclarecimentos para a torcida, ele não vem. E é curioso, porque há uma agenda positiva da parte da própria gestão. Por exemplo, o Morumbi é uma fonte de receita nova, o name rights do estádio. O acordo para os shows é uma receita nova para o estádio. Quando a Superbet fechou a patrocinadora Master, também foi vendido à época como um acordo de patrocínio Master melhor do que o anterior. O São Paulo fez algumas vendas relevantes, do Beraldo, etc. Ganhou a Copa do Brasil, também uma receita a mais. E teve austeridade nas janelas, como você falou, Santiago Longo e Jamal Lewis ano passado. O São Paulo não investiu pesado, pegou o Marcos Antônio e o Juan Tressoldi também, mas por empréstimo, não teve um investimento muito caro como nessa primeira janela de janeiro também. Então, alguma coisa não encaixa, alguma coisa precisa ser esclarecida. E aí a torcida fica desconfiada, e a torcida não pode ser traída nesse sentido, porque se tem alguma coisa que presta no São Paulo de maneira indiscutível, é a torcida. O São Paulo passou a ter a torcida mais leal do Brasil. O São Paulo, o Tirone fala isso, uma frase de alguém que eu não me lembro, que falou que na época de seca, de vacas magras, a torcida do São Paulo entendeu que mais importante do que ser o melhor clube do Brasil é ter a melhor torcida do Brasil, e a torcida vendendo exemplo atrás de exemplo atrás de exemplo. Então eu acho que o São Paulo está diante de uma dicotomia aí. O clube é instável, o time não pode ser. Por isso que qualquer coisa que acontecer em relação ao Zubeldia agora, com uma eventual sombra de Dorival Júnior no mercado, Hernan Crespo falando que adoraria voltar, isso pode desestabilizar o time.
E aí, num campeonato brasileiro perigoso como lembrando que a gente citou 2005, há 20 anos, que o Renan fez parte, o São Paulo naquele ano brigou pelo rebaixamento com aquele timaço, porque jogou o brasileiro meio na flauta ali, estava se preparando para o Mundial, mas o brasileiro é um campeonato que não permite vacilos. Uma vez que você está lá embaixo, a Maria é movediça. Quanto mais pesada a sua camisa, mais ela é tragada para baixo. O São Paulo tem que ganhar do Sport, ganhar de todos os supostos adversários diretos no Morumbi, e tem que jogar com urgência, com a faca entre os dentes. E já que o clube não é estável, o time tem que ser. E aí eu acho que o Zubeldia vai ter que escolher na prática, escalar 3 zagueiros todos os jogos para buscar 1-0, 1-0 é goleada daqui para frente. Eu realmente acho que é isso. Uma coisa leva a outra, né? Praticamente eu tô de acordo. Renan, esse é um bom ponto. Luca, nós já estamos caminhando para a parte final, mas eu não podia deixar de tocar nesse assunto. Provavelmente, nessa sexta-feira, seja anunciada a saída do Dorival Júnior do comando técnico da seleção, depois do passeio que o Brasil tomou com requintes em Buenos Aires. O Dorival Júnior, aí eu não vou nem dizer assim, se ele fez certo ao largar o São Paulo uma semana antes da estreia na temporada para atender o convite da CBF e tudo mais. Eu só estou dizendo, livre no mercado, o Dorival Júnior passa a ser uma sombra para o Zubeldia, a exemplo do que acontecia quando o Rogério ficava livre no mercado para qualquer treinador do São Paulo? O que você acha? Não, pelo meu gosto. Ele vai passar a ser sombra para vários, né? É o treinador da seleção brasileira. Querendo ou não, é o treinador da seleção brasileira desempregado. Se de fato acontecer isso amanhã, que deve acontecer, ele é sombra para alguns, não só para o do São Paulo, mas na minha opinião, de forma nenhuma tem que ser falado, tem que ser passado, tem que ser mencionado isso daí dentro do São Paulo. O Zubeldia, ele com todos esses problemas que o São Paulo tem e que ele tem para trabalhar, ele tem que estar muito seguro no trabalho dele. Ele tem que estar muito seguro nas convicções dele. Apesar de a gente ter que ganhar, 1-0 é goleada, ele tem que ter a convicção dele plena. Não dúvida. Sabe aquele negócio assim, treinador? Ai, meu Deus do céu, se eu perder hoje, eu caio. Não. Nós vamos para dentro do esporte para ganhar. Não para não medo de perder. Nós vamos com vontade de ganhar. Isso que tem que ter. Uhum. E é um problema. Não para mim. O Dorival não votaria para o São Paulo. De forma nenhuma. Não agora. Não sei, lá na frente é outra história. Nesse momento, não hipótese nenhuma. Se não ganhar do esporte, se não ganhar a estreia da Libertadores, hipótese nenhuma. O do Dorival, na minha opinião, voltaria para o São Paulo. Mas que, infelizmente, que paira aí a sombra dele vai parar, e não só no São Paulo, para alguns outros, não tem jeito. Isso, infelizmente, é do futebol brasileiro, Arnaldo, não tem jeito. Pois é, eu acho que essa situação, essa imagem que o Luca falou da necessidade do time ter estabilidade num ano tão difícil, eu estou completamente de acordo, né? É claro que o Dorival já entrou no São Paulo numa outra situação, né? Aquele momento em que o São Paulo teve que lutar contra o rebaixamento, né? Não nesta passagem, na outra, que era uma situação delicada, aquela volta do Hernanes, com o Cuevinha, que nós gostamos tanto, né, Luca Bock? Hernanes e Cueva, o São Paulo deu aquela arrancada, respirada, ele aí passou ileso. Que foi o início, o marco 2017, dessa mudança de mentalidade da torcida do São Paulo, né? Então, é claro que se o São Paulo, o Zubeldia, não engrenar de novo, tô batendo 20 vezes na madeira aqui, cara, não engrenar, começar mal o Brasileiro, começar mal a Libertadores, e o São Paulo começar a correr riscos no Brasileiro, aí eu acho que a situação de troca, ela se coloca. Agora, desse jeito que a gente tá, não, porque não sei o quê, porque não sei... Gente, né? E eu acho que tem a vantagem do Zubeldia ter passado um brasileiro praticamente inteiro ano passado, e o São Paulo, mesmo priorizando as Copas, não ter passado sufoco em momento algum. Pelo contrário, era uma... A estabilidade da zona da Libertadores foi muito importante. Um outro conflito de dados que eu vou dizer para vocês, porque eu estava devendo a informação do show fechado hoje pro Morumbi, que o Renan tá lá também. Agora é bom, ele tem a fonte, ele é amigo do administrador do estádio, cara. Ele que vai saber se a grama tá boa ou ruim, né?
E tava um tapete sábado, hein, Arnaldo? Segunda-feira você foi lá. Cara, tava... eu fui lá, eu dou vontade de pular e comer a grama, aquela coisa, né? Putz, mas enfim. Esse é um trabalho invisível que os caras fazem de recuperação do gramado, que esse ano vai ser fundamental para o São Paulo poder perder menos jogos lá. Mas o Jorge Amício aqui, final da Copa do Brasil está marcada para 9 de novembro. O show do Linkin Park, que acaba de ser fechado, para o dia 10 de novembro, no Morumbi. Então, vai. Eu tenho sempre que ser o cenário possível. O São Paulo decidiu a Copa do Brasil contra o Flamengo no seu estádio. E só foi campeão porque estava o Morumbi com 60 mil. Se o São Paulo chegar na mesma final contra o Flamengo esse ano e for decidir em casa, não tem estádio para jogar a final da Copa do Brasil. Aliás, se o São Paulo tivesse passado do Galo ano passado, também não teria onde jogar a semifinal, porque o Morumbi... E aí tem um monte de discussão agora. A torcida organizada está pressionando. Em Brasília eles não querem. O Casares faz aquela situação toda de aproximação com o Pacaembu, mas só que tem grama sintética. Ele é um dos principais opositores da grama sintética hoje. Onde jogar o plano B? Não está claro para nenhum de nós três, está claro. Jogou no Brinco de Ouro uma vez, foi legal, ganhou do Vasco, seria o Brinco de Ouro? Enfim, essa é uma coisa que o São Paulo uma hora vai ter que recorrer nessa temporada, lamentavelmente. Vou só ler mais algumas mensagens aqui. Muito boa a conversa. O Wilsinho perdeu, o Éder Traschini perdeu. Éder Traschini, só uma informação. Mais também, não. Só uma informação. O mundo caiu em março. Março tem 31 dias. O Éder Traschini conseguiu os 31 dias de férias durante março, né? Aconteceu de tudo. O Brasil tomou um cacete da Argentina. Deram um pênalti mandrake pro Palmeiras contra o São Paulo. Aconteceu de tudo. E o Éder Traschini, férias. Ele, em tese, volta depois da estreia do São Paulo na Libertadores em Córdoba para a live de quinta-feira. Para fechar com vocês, vamos lá, vamos dar um dar de otimismo aqui. Palpites dos dois para São Paulo e Sport. Eu aproveito e pergunto para a galera do chat também, rapidinho, palpite para o jogo. Renan Teixeira. 2-0 São Paulo. Gol de quem? Luciano e uma torcida muito grande pelo Caleri. Aí, olha, Luca Bob. 1-0 pro São Paulo na marra, gol de Luciano, o cara do 1-0. Para mim é 2-1 para o São Paulo, gols de Luciano e Caleri como o Renan. É isso, cara, é o que temos. 3 zagueiros é vida e os 2 caras que fazem gol na frente e não tem mais o que inventar. Sem esquecer que o São Paulo tá esse tempo todo parado e o Sport tem jogado. Meio de semana, fim de semana. Inclusive jogou ontem, perdeu em casa pro Altos do Piauí. Eu assisti o jogo todo. Um time meio misto, né? Para mais reserva, na verdade. O sistema defensivo todo reserva e tal. Mas enfim, é um time completamente acessível. E o que você pensa no campeonato, você tem que ganhar do Sport. Se você quer fugir de rebaixamento, se você quer brigar pela Libertadores, quer brigar pelo título. Em casa tem ganhado o Sport, com todo respeito ao Sport e aos meus amigos de Recife. Com certeza, eu concordo com você. A enquete ficou assim, rapazes. Só dando ainda uma mensagem aqui. Não vejo ventilar o nome do Vojvoda no São Paulo. Falou muito do Dorival, mas torço pelo Zuba. O Vojvoda, que é o segundo técnico mais longevo do país no Fortaleza, tá com uma pressão incrível porque ele não ganha do Ceará. Perdeu mais um. O negócio tá bruto lá. Faz tempo que não tá tão... E perdeu ontem também. Perdeu ontem na Copa do Nordeste também. Ficou assim a enquete, rapazes. Como o São Paulo entra na disputa do Brasileirão? A maioria disputa vaga na Libertadores, 56%. Briga pelo título, 20%. Fica no meio da tabela. Se não correr risco, tudo bem para mim. 18%. Luta contra o rebaixamento, 6%. Eu não posso correr riscos. Eu já passei dos 50%. Sou hipertenso. Não aguento correr riscos em Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Por isso, todos ao Morumbis, parcialmente aberto ou não no sábado, para São Paulo Esporte. Agradeço demais o Renan. Luca, muito obrigado pela presença, volte sempre. Agradeço a todos vocês aqui no chat. Até a próxima semana, na quinta-feira. Nós vamos ter na quinta-feira que vem, passado pela estreia no Brasileirão,
na Libertadores, na pé gelada Córdoba, mas que uma hora essa zica vai virar, né? Tem que virar. Oremos, essa semana precisaremos de oração, embora eu não seja muito forte nesse aspecto. Até a semana que vem. Obrigado, gente.